Olá, turma! Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos ver o conteúdo de números racionais, para que na próxima aula a gente consiga solucionar os problemas propostos, que vão envolver este conteúdo, números racionais. Deixa eu passar para o próximo slide aqui para a gente começar já a exemplificação desses números racionais. Bom, números racionais, como a gente pode ver. O que são números racionais? Números racionais são todos os números que são representados na forma decimal. Aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. Ou seja, o meu número racional ele será o resultado de uma fração. Como vocês podem ver aqui na imagem, menos 2,5 é o resultado de uma fração. Menos 0,3 é o resultado de uma fração. 2 sobre 7 é uma fração que resultará no número decimal. Menos 1 sobre 2 é uma fração que resultará no número decimal. Todos esses números estão contidos, como vocês podem ver, dentro desse círculo aqui com a borda vermelha, que representa o número dos números racionais, o conjunto dos números racionais. É importante também lembrar que o conjunto dos números racionais contém dentro do seu, como é que a gente pode dizer, dentro do seu território, os números inteiros, que são os números negativos e positivos, que tendem ao infinito, e o conjunto dos números naturais, que vai de 0 a 9. Ou seja, o conjunto dos números racionais é bem mais amplo. Ele, além de conter o seu próprio tipo de numeração, ele ainda contém outros dois conjuntos internos a ele. O conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais. Como é que a gente pode escrever ou representar esses números? Como foi citado aqui anteriormente, no slide anterior, esses números podem ser representados em forma de fração, até mesmo em todos os seus opostos, esse número pode ser representado, baseado nessas frações. E esse número tem a característica AB, onde A eu interpreto como denominador. Ele tem essa forma, Aqui não é fora, pessoal. Aqui é forma. Está escrito errado, desculpa. Aqui é forma. Esses números têm a forma AB, onde A eu interpreto como numerador e o B eu interpreto como denominador. O importante de se lembrar é que não podemos ter denominador no valor zero, ou seja, não podemos ter denominador no valor zero. Então, esse meu B, ele nunca poderá assumir o valor zero. É importante lembrar isso, entendeu? Senão, a gente vai ter uma fração que realmente não existe. As formas de solucionar, Números decimais com finitas ordens decimais ou extensão finita. O que é isso? Números decimais com finitas ordens decimais ou extensão finita. 0,3. Eu consigo observar aqui que eu só tenho uma casa após a vírgula. Então, eu consigo interpretar a fração desse meu 0,3, que no caso seria 3 sobre 10, porque eu só tenho uma casa após a vírgula. Mesma coisa aqui no caso do meu 0,25. Eu tenho duas casas após a vírgula aqui, como podemos ver. Como é que eu posso representar essa fração? Se eu tenho duas casas após a vírgula, seria 25 sobre 100. Só que 25 sobre 100 é uma fração que eu posso reduzir, Eu posso simplificar. Por quanto eu simplificaria aqui? Por 25. Tanto em cima quanto embaixo. Que me resultaria em 1/4. Ou seja, 25 dividido para 25 é 1. E 100 dividido para 25 é 4. 1 sobre 4. Então, eu consegui descobrir que 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 1 sobre 4. Eu fiz o processo inverso. Eu consigo, notoriamente a gente já estudou, como descobrir o valor dessas frações aqui, dividir 1 para 4. Aqui é o processo inverso. A gente tem o resultado já, que é 0,25, e quer descobrir a que fração esse resultado pertence, entendeu? Esse 0,25. Então, ela pertence à fração 1,4, como mostrado aí na imagem. Menos 0,75 é o mesmo processo. Duas casas após a vírgula.
Por que ficou menos 75 sobre 100? Porque eu tenho menos 0,75 como valor decimal. Então, quando eu transformar esse valor aqui em fração, eu vou descobrir que eu tenho menos 75 sobre 100. Eu preciso preservar esse sinal aqui, ele não pode sumir. Ou seja, se eu tenho duas casas após a vírgula aqui, ó, o 7 e o 5, que no caso é o meu número 75, vai ficar 75 sobre 100 no valor negativo. Simplificando novamente essa fração aqui por 25 em cima e por 25 embaixo, eu vou ter menos 3,4. Ou seja, eu ainda continuei conservando o meu sinal mesmo simplificando essa fração, entendeu? Então é importante vocês se atentarem a isso. Esse processo aqui é para que a gente descubra a que valor esse meu número decimal aqui pertence em forma de fração, entendeu? No caso aqui, esse meu 0,75 ele é resultado de menos 3,4, entendeu? Eu estou fazendo o processo inverso. Número decimal com finitas ordens decimais. Ou de extensão infinita periódica, né? No caso, são dízimas periódicas simples ou dízimas periódicas compostas. Esse daqui, no caso, é o meu número decimal com infinitas ordens. Por que infinitas ordens? Porque esse meu valor aqui, ó, que eu tenho como resultado aqui, ó, desse meu 1,3, ele nunca termina. Ele vai para o infinito. Ó. Ele é uma dízima aqui, ó, periódica simples. Ó. O período dela é 3, ó, é o número 3 o período dela. Eu posso representar ela dessa forma aqui também, ó, 0,3 com traço em cima. Ou seja, eu estou representando que essa 0,33333 que nunca acaba é a mesma coisa que isso aqui. Ó. Isso é uma dízima periódica infinita, né? Simples. Ou seja, nunca acaba. Uma dízima periódica composta é o exemplo daqui de baixo. Ó, 4 dividido para 11. Deu 0,36. O que a gente pode observar? Que o nosso período aqui, ó, ele é composto. Ele é composto de dois algarismos esse nosso período. Então, ela é uma dízima periódica composta, que é o mesmo caso da representação desse número aqui. 0,2555555. Aqui somente o número 5 se repete. Ó. Então, ela é uma dízima infinita. Esse valor aqui ele nunca vai terminar. Ele tende ao infinito. Todos os três valores apresentados aqui. As dízimas periódicas de expansão infinita podem ser escritas na forma AB também, na forma de fração lá, como eu acabei de exemplificar aqui, ó. AB na forma de fração, lá no slide anterior. Onde B tem que ser diferente de zero, né? Não pode existir esse zero aqui no denominador. Ó, como ele diz aqui, ó, com A e B, né, pertencentes aos inteiros, né, que são números inteiros, formam essa fração. E B tem que ser diferente de zero. Eu não posso ter denominador zero. Então, fiquem bem atentos a esse ponto. Ó, o conjunto dos números racionais ele é representado pela essa letra Q maiúscula aqui, ó, na figura. No caso, definida por mim, né, pelo próprio autor do slide aqui. Mas se vocês procurarem em qualquer tipo de livro, qualquer tipo de contato com o conteúdo dos números racionais, ele é representado pela essa letra Q maiúscula, né? Ó, onde ele diz que Q é igual a X, que é igual a A sobre B. Ou seja, ele está me dizendo que esse meu X aqui é igual a uma fração. E essa fração ela pertence aos inteiros. E o B tem que ser aqui, ó, diferente de zero. Quando temos esse Z inteiro, quer dizer que a gente está botando todos os números inteiros possíveis para que eles assumam um valor de B. Só que ele não pode assumir o valor zero. A gente está excluindo nesse conjunto aqui, esse Z asterístico exclui o zero desse conjunto. Ou seja, o meu B ele nunca vai ser zero. Aqui também é outra forma de escrever, ó, que no caso foi o que eu acabei de exemplificar para vocês, sendo A e B números inteiros e B diferente de zero. N está aqui, ó, como vocês podem ver, eu expliquei lá no início da aula, ó, N está contido em Z e Z está contido em Q.
Indicamos então essa ordem aqui, ó, que eu vou até representar um pouco maior aqui, ó, que é n está contido em z, que está contido em q. Ou seja, o q é um conjunto muito maior. Ele tem englobado dentro dele esses outros dois conjuntos aqui, ó. O dos números naturais, de 0 a 9, e os dos números inteiros, que é representado pela letra z, que são todos os números negativos e todos os números positivos até o infinito. Além de n e de z, existem outros subconjuntos de q, né? Desculpa. É o conjunto dos números racionais diferentes de zero, que no caso é representado aqui, ó. Quando vocês encontrarem esse qzinho com asterístico, é um conjunto dos números racionais que não tem o zero. É um qzinho com um mais embaixo. É o conjunto dos números racionais positivos e o zero. Ou seja, começa 0, 0,00001, 0,00002 e vai até o infinito. Mas ele não possui os números negativos nesse conjunto. Então aqui eu posso dizer que os números negativos, eles não existem, né? Eles não existem. O Q negativo é o oposto do conjunto de cima, né? Dos positivos. É o conjunto dos números racionais negativos e o zero. Ou seja, seria 0, menos 0,00001, menos 0,00002 e assim até o infinito. Não possui os números positivos, ou seja, os positivos aqui também não existem. O Q com asterístico positivo é o conjunto dos números racionais positivos, ou seja, não tem o zero e não tem os números negativos, ou seja, aqui não existe zero e não existe números negativos também. E o Q com asterístico negativo é normalmente o oposto do conjunto de cima, né? Não vai existir o zero e não vai existir números positivos. Então, onde vocês encontrarem provas, livros, conjuntos representados dessa forma aqui, ó, vocês precisam saber o que significa cada um deles. E aqui está descrito tudo certinho, eu acabei de exemplificar para vocês. E espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula foi mais para que a gente consiga realmente reconhecer o que são o conjunto dos números racionais, para que posteriormente a gente consiga realizar problemas envolvendo a numeração desse conjunto, né? Que no caso são números decimais que são resultantes de frações. Ou seja, a gente precisa englobar bem esse conteúdo, né? Conseguir compreender bem esse conteúdo. Espero que esteja bem explicada, né, essa aula para vocês. E eu aguardo vocês na próxima aula, no nosso próximo encontro, onde a gente vai solucionar esses probleminhas, né, que envolvam números racionais. Até a próxima aula, até mais, espero que vocês estejam bem